Olá, olá! Salve todas e todos os apaixonados pela escrita persuasiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Mundo na Escrita Persuasiva. Eu sou Luiz Rosa e este é o nosso ponto de encontro semanal para falar de marketing digital, das técnicas de copywriting e do que eu acredito ser o motor da nossa transformação, o afroempreendedorismo. Série especial que chega ao terceiro episódio e terá mais 2 temas. Nesse episódio eu proponho uma reflexão. Você, afroempreendedor, já se sentiu invisível no mercado? Já sentiu que sua voz, seu produto, seu serviço, por mais incrível que seja, não consegue furar a bolha? Atualmente, no vertiginoso mundo dos negócios, o ambiente digital é o nosso campo de batalha. Mas eu não gosto de ver só como batalha. Eu gosto de ver como o nosso quilombo digital. Um quilombo não era só um lugar de fuga. Era um lugar de resistência, de organização social, de economia própria, de cultura e de presença. E é sobre isso que vamos falar hoje. Não sobre ter um perfilzinho em uma rede social, mas sobre como construir uma presença digital poderosa. Como erguer os 5 pilares do seu quilombo digital. Para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast O Meu Mundo na Escrita Persuasiva, espalhem por aí os conteúdos do podcast. Se você não ouviu todos os episódios, eu recomendo fortemente que ouça os outros na sequência, assim como desejar. Neste podcast falo sobre temas que vão muito além dos negócios. Serve como aprendizado para qualquer situação da vida. Aproveito para reforçar o pedido para que você siga este canal e o divulgue ao maior número de pessoas possível. Assim, tenho a convicção que ajudará o meu mundo na escrita persuasiva a crescer neste universo, a podosfera. Pronto? Direto ao ponto? Partiu! Eu publiquei um artigo no meu blog intitulado Como Construir uma Presença Digital para Afroempreendedores. E neste episódio vou dissecar esse tema indo muito além. Vou detalhar como a autenticidade, a cultura e a tecnologia, quando usadas juntas, criam uma fortaleza para o seu negócio. O primeiro pilar, e para mim o mais importante, é a fundação. Pilar 1. A definição da identidade, o propósito inegociável. Antes de pensar em posts, em site, em cores, você precisa se perguntar: quem sou eu? Para o afroempreendedor, a identidade da marca raramente está separada da nossa identidade pessoal, cultural e social. E a sua audiência, o público negro, valoriza propósito e autenticidade acima de tudo. O que eu vejo muito por aí? Marcas genéricas, marcas que tentam agradar a todos e no fim não se conectam com ninguém. Sua presença digital precisa ser a resposta clara para: qual é a minha história? Por que comecei isso? De que forma a minha marca celebra e valoriza a cultura negra? E, o mais importante, que impacto eu quero deixar na minha comunidade? Isso no marketing digital nós chamamos de branding, mas para nós é mais profundo. Se você tem uma marca de moda, não é sobre roupa, é sobre resgatar a estética africana. Se você tem cosméticos, não é sobre pele, é sobre criar produtos que realmente foram pensados para nós. Sua história pessoal e a missão da sua marca precisam se fundir. Isso não é uma fraqueza, é o seu maior argumento de venda. É o que gera conexão imediata. E depois que você sabe quem você é, você precisa de um lugar para contar essa história. E esse é o pilar 2. As redes sociais, o território da narrativa autêntica. As redes sociais são ferramentas poderosas, mas para o afroempreendedor, elas são, acima de tudo, um espaço para construir narrativas autênticas. O erro que eu mais vejo
Dar atenção demais às métricas de vaidade, número de seguidores, likes. O segredo do sucesso nas redes sociais não é esse, é ser autêntico. O público quer ver o lado humano da marca, quer estabelecer conexões. Então as minhas dicas práticas são: mostre os bastidores, o processo de criação, os desafios, as vitórias. Seja transparente. Quanto mais honesta for a sua comunicação, mais leal será a sua comunidade. Crie diálogo. Não é um monólogo. Use as ferramentas, faça enquetes, caixa de perguntas, lives, entre outros. Crie um espaço de compartilhamento de experiências. Fale sobre representatividade, sobre empoderamento. Crie um calendário editorial focado em temas que ressoam com a sua comunidade. Datas da cultura afro-brasileira, histórias de superação, desafios reais. Isso é gerar engajamento. Mas, Luiz Rosa, e se o Instagram mudar o algoritmo? E se o TikTok acabar? Você não pode construir sua casa num terreno alugado. Isso nos leva ao pilar 3, o seu alicerce. O alicerce, o site profissional como base de operações. Rede social é fundamental, mas ter um site é o alicerce de uma presença digital que dura. É o seu pedaço de terra digital, é o que transmite credibilidade. Eu sou um afroempreendedor e já construí dezenas de sites para clientes. Acredite em mim, um site precisa ser visualmente atraente, fácil de navegar e, crucial, acessível em todos os dispositivos móveis. Mas mais do que isso, o seu site é a sua vitrine controlada. As imagens, os textos, as cores, tudo tem que estar alinhado com a sua identidade cultural. E aqui vai uma dica muito importante, onde a escrita persuasiva entra com tudo. Tem um blog. Um blog não é um diário. É a sua ferramenta mais poderosa de marketing de conteúdo. Aliás, marketing de conteúdo para afroempreendedores será o tema do 4º episódio da série. É no blog que você vai educar seu público sobre os desafios e conquistas do empreendedorismo negro. É lá que você vai usar as técnicas de SEO, otimização para mecanismos de busca, para que as pessoas encontrem sua marca no Google quando for procurar por soluções. O site é a sua base. As redes sociais são os seus embaixadores que trazem as pessoas para a sua casa. E quando as pessoas chegam na sua casa, o que elas veem? Isso é o pilar 4. O impacto visual, a estética da representatividade. O conteúdo visual é central na construção de uma presença digital forte. E para nós, afroempreendedores, isso tem um peso diferente. Não é sobre fotos bonitas, é sobre investir em imagens de alta qualidade que reflitam a autenticidade e a estética da comunidade negra. Pensem comigo, quantas vezes você entrou num site e não se viu ali? Não se sentiu representado? O seu conteúdo visual, seja no site ou nas redes sociais, precisam gritar. Eu vejo você, este produto é para você. Invista em vídeos curtos, diretos. Conte a história da marca, faça tutoriais de produtos, mostre os bastidores. O potencial de viralização de um Reels ou TikTok bem feito é gigantesco. Mas o ponto nevrálgico é: crie um portfólio visual que destaque a representatividade negra. Mostre pessoas negras usando seus produtos, felizes em posição de poder em momentos de afeto. Isso é uma declaração política e uma estratégia de marketing vencedora. Você construiu sua identidade, está contando suas histórias nas redes, tem um site sólido e tem visuais que conectam. Faltam um pilar. Sozinho o quilombo não sobrevive. O aquilombamento, a força das parcerias e da colaboração. Uma das formas mais eficazes de fortalecer sua presença digital é através de parcerias estratégicas com outros afroempreendedores e influenciadores digitais negros. Eu não chamo nem de parceria, eu chamo de aquilombamento.
Quando você colabora, você amplia seu alcance, você constrói credibilidade mútua e você mostra que apoia o crescimento coletivo da comunidade. Isso tem um valor imensurável. Forme uma rede. Procure negócios que oferecem produtos complementares aos seus. Busque influenciadores que realmente compartilhem os valores da sua marca e vá além. Apoie projetos de impacto social. Colabore com ONGs, com iniciativas de educação. Isso reforça seu compromisso e mostra que seu negócio não é sobre dinheiro, é sobre o impacto. O acelerador, a inteligência artificial como ferramenta de alforria digital. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos, inteligência artificial está na moda e soa como algo caro, complicado, coisa de filme de ficção científica ou de mega corporação. Eu quero que você tire isso da cabeça agora. Para o afroempreendedor, a IA não é uma ameaça. Ela é a ferramenta de alforria mais democrática que surgiu nos últimos anos. Ela é seu primeiro funcionário. Ela é seu assistente de marketing, seu redator júnior, seu design assistente, o que quer que você deseja dela. Por quê? Porque ela nivela o campo de jogo. Pense comigo. Está sem ideia para o pilar 2, as redes sociais? Peça a IA para gerar 10 ideias de posts sobre a história do seu produto ou sobre uma data importante da cultura negra. Travado na escrita, o pilar 3, o blog, use a IA para pesquisar palavras-chave ou para criar o primeiro rascunho do seu artigo que depois você vai refinar com a sua voz, com o seu axé. Precisando de imagem para o pilar 4, visual, ferramentas de IA podem criar visuais incríveis para o seu blog ou posts, poupando horas e horas de designer. A IA otimiza o nosso recurso mais escasso, o tempo. Mas aqui eu preciso fazer um alerta muito sério que tem tudo a ver com a nossa missão. A inteligência artificial não é neutra. Ela foi treinada com o que existe na internet. Como sabemos, a internet é cheia de vieses e de falta de representatividade. Se você pedir à IA uma imagem de uma pessoa bonita, ela provavelmente não vai te entregar uma mulher negra retinta. Se você pedir um executivo de sucesso, o padrão dela será o homem branco. É aqui que entra o poder do quilombo digital. A IA é uma ferramenta poderosa, mas sem alma. A alma, a cultura, a identidade, o propósito, somos nós que damos. O afroempreendedor não deve usar a IA de forma passiva, deve usá-la de forma ativa. Nós devemos guiar a ferramenta, nós devemos corrigir a ferramenta, nós devemos alimentá-la com os nossos prompts, com as nossas referências, exigindo a representatividade que queremos ver. Não é sobre deixar a IA fazer o trabalho, é sobre usá-la para fazer o nosso trabalho 10 vezes mais rápido, injetando em cada resultado a nossa cultura, a nossa história e a nossa identidade inegociável. Não tenha medo da IA, domine-a, ela é o nosso mais novo trunfo estratégico. Definir identidade, criar narrativas autênticas, construir um alicerce, usar o visual como representatividade e se aquilombar. Parece uma fórmula moderna, certo? Pois é. Agora segura essa, é hora da nossa pitada histórica. Eu quero que vocês viajem comigo, volte no tempo. Estamos no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos. Uma época, assim como no Brasil, brutal de segregação racial logo após a abolição. Eu quero apresentar para vocês Madame C.J. Walker. Nascida Sarah Breedlove em 1867, filha de pessoas escravizadas, órfã aos 7 anos, lavadeira. Casou-se aos 14 anos, viúva aos 20, com uma filha para criar. Como muitas mulheres negras da época, Sarah sofria com problemas severos de queda de cabelo e doenças do couro cabeludo, causadas por dietas pobres, estresse e produtos agressivos.
E o que ela fez? Ela viu um problema da comunidade dela e decidiu criar uma solução. Agora preste muita atenção em como Madam Walker aplicou os 5 pilares do nosso quilombo digital, obviamente sem internet, há mais de 110 anos. Pilar 1, identidade e propósito. Ela não criou um produto genérico, ela criou o Wonderful Hair Grower, um sistema de cuidados pensado especificamente para mulheres negras. A missão dela era clara: dar dignidade, autoestima e saúde capilar para a comunidade. Pilar 2, narrativa autêntica, as redes sociais. Como ela espalhou a palavra? De porta em porta. Ela viajou incansamente pelos Estados Unidos e Caribe. Ela não só vendia, ela ensinava como usar. Ela fazia demonstrações ao vivo, o Reels da época. E qual era a principal ferramenta de copywriting dela? A própria história, a autenticidade da sua transformação. Pilar 3, o alicerce, o site. Ela não tinha um site, obviamente, mas ela construiu uma estrutura física. A Madam C.J. Walker Manufacturing Company, uma fábrica, um salão de beleza e o mais importante, escolas de formação. Pilar 4, impacto visual e representatividade. E aqui está o gênio. Madam C.J. Walker foi uma das primeiras empresárias americanas a colocar o próprio rosto nas embalagens dos produtos. Isso em 1910. Numa época em que a imagem da mulher negra era caricaturada, ela estampou seu rosto como sinônimo de beleza e sucesso. Ela garantiu que a mulher negra se visse no produto. Pilar 5, o aquilombamento. E aqui está o golpe de mestre. Ela não criou clientes, ela criou uma comunidade. Ela fundou os clubes Walker e treinou as Walker Agents. Ela empregou milhares de mulheres negras, ensinando-as não só a vender, mas a gerir o próprio dinheiro. Ela deu a elas independência financeira. Ela criou sua própria rede de influenciadores e distribuidoras, fortalecendo o ecossistema da comunidade de dentro para fora. Resultado? Madam C.J. Walker se tornou a primeira mulher self-made, feita por si mesma, milionária dos Estados Unidos, documentada no livro Guinness, o livro dos recordes. Ela não ficou rica apesar de focar na comunidade negra. Ela ficou rica porque ela focou na comunidade negra. Ela também foi filântropa, ativista política e deixou o legado inspirador, como eu disse no episódio anterior. Ser um afroempreendedor é muito mais do que ser o dono do próprio negócio. A lição que Madam C.J. Walker nos deixa é que construir uma presença digital ou qualquer presença de negócios não é sobre vender. É sobre construir como uma comunidade forte, representativa e comprometida com o impacto social. É sobre entender que o seu sucesso e o sucesso da sua comunidade andam de mãos dadas. Os 5 pilares do quilombo digital são os mesmos pilares que ela usou há mais de um século. A tecnologia mudou, mas os princípios da conexão humana, do propósito da comunidade, esses sim, são eternos. E aí, qual desses 5 pilares o seu quilombo digital precisa reforçar hoje? Pense nisso. E se quiser ler o artigo que deu origem a esse episódio, o texto está publicado no meu blog, no site luizrosacopywriter.com.br. A fonte para a pitada histórica é a biografia de Madam C.J. Walker, On Her Own Ground, A Vida nos Tempos de M.C.J. Walker, escrita pela tataraneta dela, a Lillian Bondras. Obrigado pela companhia neste 21º episódio do podcast Meu Mundo na Escrita Persuasiva. Eu estou nos principais tocadores de podcast, no Instagram, YouTube, como Luiz Rosa Copywriter. Para mais dicas que valem ouro, acesse o blog no qual publiquei mais de 100 artigos sobre escrita persuasiva, marketing digital e afroempreendedorismo. Lá também está disponível um e-book que você pode baixar e entender um pouco mais sobre escrita persuasiva e afroempreendedorismo.
Eu ofereço uma consultoria totalmente gratuita, exclusiva para afroempreendedores, a Afro Digital, para ajudar a melhorar o posicionamento no mercado online. Se quiser acelerar os conhecimentos sobre a escrita persuasiva, o meu livro, Meu Mundo na Escrita Persuasiva, está disponível na Amazon. Eu também tenho a minha mentoria, Meu Mundo na Escrita Persuasiva, um programa totalmente personalizado de acordo com o seu nível de conhecimento, com encontros ao vivo e individuais. Todos os links estão na descrição do episódio. A locução, o roteiro, a edição e a sonorização com trilhas da biblioteca Free Sound é deste que vos fala. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço, muito axé e ótima escrita persuasiva.